Mais uma vez, estamos cá no canal, um minuto para iniciar. Aqui fala o orador, o Santos. Mais uma vez, queremos abordar um conteúdo na qual nos dará a capacidade para que nós possamos entender completamente que nós não fomos rejeitados neste mundo. Na verdade, nós devemos compreender que todos os filhos que abandonam a sua casa, ele não terá o cuidado do pai. Nós devemos compreender que entre filho e o pai, cada um tem a sua responsabilidade. Nós devemos entender que se o pai precisa do filho e o filho não dá crédito às linguagens do pai, automaticamente o filho perderá toda a atenção do pai. Nós queremos aqui abordar: o pai tem a responsabilidade de corrigir e sustentar o filho. Nós devemos saber que, da mesma sorte que muitos pais geram um filho e abandonam, pensamos que o nosso Deus também tem a mesma característica. Nós devemos saber que, da parte de Deus, nós não estamos a cumprir com as nossas responsabilidades como filho. Nós devemos entender completamente que muitos dos filhos, eles, mesmo tendo conhecimento que o mundo na qual vive é herdado do Pai, que é herdado por Deus, o Criador, eles, mesmo assim, não dão crédito para assegurar a lição do Pai. Nós queremos sair de todos os desafios da vida. Queremos conhecer a nossa real visão como filho. Hoje, eu quero falar acerca do Pai. E tudo que nós queremos ouvir neste lugar está concentrado no Pai para com o Filho. O pai tem a responsabilidade de corrigir e sustentar o filho. Hoje, eu quero avaliar o bom pai e também quero avaliar o bom filho. Nós devemos saber que o bom pai luta para ter o bom filho, mas o bom filho, ele também fará sua parte para que ele também possa tirar do bem do pai para si mesmo. Todo filho honesto, todo filho cuidador, todo filho obediente, ele terá boas coisas do seu pai. Eu quero que nós possamos entender que o pai pode ser maluco, mas se o filho ser um bom filho, automaticamente este pai dará a totalidade da vida para seu filho. Aqui posso dizer que cada um tem os seus deveres e obrigações a cumprir, mas tudo parte da justiça. Na verdade, o pai que quero aqui abordar é o Deus, o Criador de todas as coisas. Porque tudo nosso parte de Deus. Porque é Ele, o Deus, o Criador, que trouxe-nos a seu mundo habitável. Mais uma vez, estamos cá no canal para que desenvolvemos a nossa vida em particular, que na qual é ter a maturidade. E a mesma é viver
fora do conselho que gera o pecado. Então, o que é o pecado? Pecado é viver uma vida que o nosso interior condena, porque fomos criados para a justiça e não para a injustiça. Na verdade, diz o Criador que colocará a sua lei em nossos corações. Pronto. Depois de Deus criar a terra, criar tudo quanto que nela há, houve uma assembleia que Deus iria meter um ser debaixo do céu. E esse ser terá a capacidade para dominar e controlar todas as coisas debaixo desse céu. Então, por isso, na Assembleia, dizia Deus: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e domine. Então, na Assembleia foi aprovado para que o homem, o Filho de Deus, tivesse a imagem de Deus. E a imagem de Deus que nós podemos observar Deus a falar para que nós possamos ter como homem é a santidade e a justiça. Então, como Deus é santo, como Deus é justo, então esta é a imagem que Deus queria transportar, que é para nós. Porque a natureza completa foi feita pelo Espírito da Santidade, o Espírito da Justiça. A natureza não conhece outro Espírito que o criou, a não ser a santidade e a justiça. Então, ele queria que o homem comesse bem da natureza. Então, ele disse: façamos o homem à nossa imagem. Esta é a única forma para que o homem pudesse ser apreciado pela natureza. E por outro lado, como ele criou o homem santo, o homem justo, que é a sua imagem, ele disse mais: façamos homens também à nossa semelhança. A semelhança é a característica da eternidade. Como Deus é eterno, então ele tem a característica de viver para sempre. Então, da mesma forma, nós também temos a mesma característica de nós levarmos a vida eterna dentro de nós. Por isso que nós observamos homens já quase a morrer, mas ele pensa que vai viver ainda. Começa a fazer plano da vida novamente. Mas você lhe vê que ele está completamente velho. Mas o seu interior permanece jovem, não envelhece. Então, nós devemos saber que a morte cá na terra revela a mudança das coisas. Sai do mundo carnal para o mundo espiritual. Mas, na verdade, nós iremos ir para o mundo real, que é o mundo espiritual, que na qual dizia Deus, para que nós possamos ter a sua característica. Nós sabemos que a morte surgiu no homem como consequência da transgressão. Então, desde o princípio, o homem foi preparado para viver eternamente. Depois ele disse que o homem pudesse ter a capacidade de dominar. O domínio é o poder, que é a maturidade, que é a capacidade de avaliar as coisas, que é o juízo que o homem poderia ter para que ele possa julgar as coisas boas e negativas em si mesmo. Então, essas são as particularidades que Deus declarou na sua Assembleia, no Gênesis capítulo 1, versículo 26, com relação ao aparecimento do homem. Bom, agora que entendemos a narrativa quanto a Deus, o Pai, para o Filho, que são o ser humano, devemos saber que todo pai tem que cumprir com os seus deveres e as obrigações. E ao mesmo tempo, todos os filhos têm que cumprir com os seus deveres e as obrigações. Então, o pai tem o dever de sustentar o filho e corrigir o filho. O filho tem o dever de respeitar o pai e cumprir o que o pai o manda. Então, podemos observar a linguagem do pai. A linguagem do pai, que é o nosso Deus. Ele quer nos observar como filho. Mas as nossas características encontradas hoje não nos dá a capacidade de ser um filho amado. Então, dizia Deus
Já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filho. O livro que acabamos de ler, Hebreus, capítulo 12, versículos 5 a 8. Então, aqui nós estamos a observar que todo filho que não obedece à correção do pai não é filho, é bastardo. Por isso que nós encontramos muitos filhos na rua e abandonados. Por quê? Porque ele não suporta a correção do pai. Talvez esta é a razão do nosso sofrimento. Nós estamos a sofrer porque nós estamos na rua, nós não queremos entrar em casa para ser controlado pelo pai. E nós sabemos que, enquanto estivermos na rua, nós mesmos temos a responsabilidade para que nós possamos sustentar a nós mesmos. Nós iremos ter momentos que nós iremos passar muita fome. Mas enquanto na casa dos nossos pais tem muita comida. Ouvimos sobre o filho pródigo. Conforme ele recebeu os seus bens, disse ao pai que ele quer sair de casa. E foi, sabotou tudo. Enquanto o outro dos seus irmãos estava em casa a viver bem, com o empregado, com todos. Então, o que aconteceu? Aconteceu que ele tinha que comer da comida que vinha para os porcos. Depois ele parou, pensou, viu que nem mesmo o empregado do seu pai comia aquela comida que ele comeu fora da casa do pai. Então ele disse que ele já não é mais digno de ser filho. Vou voltar em casa e falar no meu pai que eu não sou mais digno de ser filho, mas apenas eu vou ir para comer a comida dos jornaleiros do pai. Eu espero que nós possamos entender. Se nós ficarmos fora da orientação do pai, iremos sofrer, porque a natureza é completa e é feita para manter a comida dos filhos. Então, se nós não somos filhos, então somos bastardos. Examinemos a nossa vida, se a vida aqui na qual vivemos agora é a vida do filho. Será que nós estamos a cumprir a nossa obrigação como filho? Talvez nós condenamos a Deus. Falamos muitas coisas sobre o pai. Mas, na verdade, nenhum pai aceitará um filho bastardo. Um filho que não dá crédito à vocação do pai. Então, ainda podemos ver que Deus, o Pai, revelou o seguinte. E qual é o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedires? Lucas, capítulo 11, 11 a 13. Nós devemos saber diferenciar. Ele disse, se vós sendo mau, quer dizer, mesmo você sendo pecador, sabem conservar o vosso filho, quanto mais o Pai Celestial, então obedeceremos a Deus. Mas como é que nós vamos obedecer a Deus? Como é que nós vamos mostrar a Deus que nós o amamos? Por isso, devemos guardar a correção. Então,
Para nós guardarmos a correção, nós devemos cumprir o que a Sagrada Escritura diz no livro de João, capítulo 14, 15. Disse: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Então, esta é a responsabilidade que nós devemos ter como filho. Nós devemos guardar o mandamento de Deus. Nós devemos guardar a vida declarada por Deus. Quanto não? Nós não somos filhos. E nós iremos sofrer. Por quê? A comida do Pai é para os filhos. Você recorda o que Jesus disse àquela senhora que vinha à busca do livramento da parte de Deus? Ela disse que ela está passando mal. Ela quer a cura do seu filho. Mas Jesus disse a ela que a comida dos filhos nunca pode dar ao cão. Mas ela foi esperta, disse que o cão come da migalha do seu senhor. Então, aqui nós devemos saber que se nós não somos filhos, automaticamente iremos comer no lixo. Quer dizer que nós somos considerados como cão. Então, hoje, vem e assegura, está no canal, para que possamos ter um desenvolvimento sustentável e atingir os nossos objetivos como filho e ter a nossa obrigação e dever a cumprir debaixo desse céu. Continua no canal, deixa teu like e subscreve, porque fazendo isso ajudarás não apenas nós, mas também a todos que estão debaixo desse céu. Porque o YouTube entenderá que este conteúdo é importante e também levará este conteúdo para muito mais além. E obrigado.